porque a gente vai falar sobre os desafios do mercado de trabalho hoje, qual é a melhor forma de garantir aí a atenção, né, dos entrevistadores na entrevista aí de emprego, nas empresas e tudo mais, e vai falar um pouquinho como é que é esse trabalho aí dos recursos humanos da nossa Cotribá, né, que são 114 anos de história. Com certeza mudou bastante nesses 114 anos, né? Como se administra a questão dos recursos humanos. E eu já percebi aqui que vai ser um bate-papo muito legal com a Fernanda aqui. E eu vou abrir os microfones aqui para, primeiramente, ela dar o bom dia aqui para a nossa audiência. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, né? Bom dia, Cristiano. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, né? Então, uma manhã um pouco diferente para a gente, né? É diferente estar junto à rádio, mas com certeza vai ser um bate-papo bem bacana aí que a gente vai construir. Legal. Fernanda, antes eu tenho aqui um método e a minha audiência já deve estar cansada de eu explicar isso, mas eu preciso explicar todas as vezes, né? Como eu sou alguém que veio de fora, assim, eu não conheço todo mundo aqui em Birubá, né? Então, cada vez que vem um entrevistado aqui que eu ainda não tive contato, que eu ainda não entrevistei aqui, eu sempre dou uma cafungada, assim, né? Uma busca, assim, para saber da onde que vem, do que se alimenta e tal. Então, eu digo que é para a audiência conhecer, mas na verdade é para mim conhecer, né? Então, eu queria te perguntar quem é a Fernanda, né? Como que ela se desenvolve, onde ela nasceu, qual é a família dela e como ela chega na Cotribá, nesse universo aí do RH e tal, para a gente ter um contexto, assim, da nossa entrevistada. Bacana. Então, a Fernanda é natural aqui da cidade de Birubá, nasci aqui, mas me criei na cidade vizinha, né, em 15 de novembro, então sou da localidade de Sé da Aurora. Sou filha do Ademir Trombeta e da Josefina Sganzerla Trombeta, então, que residem lá ainda. O meu pai é mais conhecido como Ninho, né, é difícil falar Ademir Trombeta porque pouca gente conhece ele pelo nome. E a partir disso, né, então, me criei em 15 de novembro lá em Sé da Aurora. Eu digo, né, hoje eu trabalho na cooperativa e toda a minha infância, a minha adolescência foi muito marcada de estar vindo para a cidade, né, com o meu pai e passar na Cotribá e passar no Sicredi. Então era uma rotina que já fazia parte do meu dia a dia lá atrás, né, e que eu já me imaginava trabalhando na Cotribá, né, quando criança, né, a gente ia com o Del Rey e fazia esse movimento. Hoje eu resido na cidade de Colorado, né? Então, cidade vizinha aqui, mas para o outro lado, né? Tenho meu companheiro lá, então hoje a gente mora juntos e moro na cidade de Colorado e me desloco todos os dias aqui para Ibirubá. Sou filha de produtores rurais, então, né? De associados. Cresci muito vinculada aí à comunidade no geral. Meu pai e minha mãe são muito atuantes na comunidade Sé da Aurora e vejo que eu cresci nesse meio, né? Estando na Romaria, estando, né, no Festival da Polenta, que nós temos lá, circulando nas festas de comunidade. Isso sempre foi uma característica minha, né, de buscar e criando relacionamento, o incentivo dos meus pais assim, em relação a isso. E são valores que a gente carrega dentro da história da gente, dentro dos traços de comportamento, né, que a gente possui. E eu gosto de falar que a minha história, assim, profissional, né, não começou quando iniciei com o regime CLT, que iniciou no momento em que eu primeiro cuidei de 2 crianças, né, e já foi uma aprendizagem gigantesca, né, de estar cuidando de 2 crianças, fazendo esse movimento de ter paciência, de aprender com eles, de entender que cada um tem seu jeito, de respeitar o jeito do outro. E a partir disso, né, eu digo até hoje a gente tem um carinho muito grande, tanto eu por eles como eles por mim. Depois fiz um estágio via CI, né? Onde também eu sempre brincava que às vezes eu não tinha muita atividade, mas eu ia na vizinha ajudar a lavar calçada ou fazer alguma coisa, que era lá em Sé da Aurora, era muito tranquilo. Mas eu buscava conservar as boas relações, né? E a partir disso fui convidada, em 2011, para iniciar na Cotribá, iniciar na cooperativa. Então, como eu comentei, cresci indo lá brincando um pouquinho, né, fingindo que estava trabalhando, né, quando era criança, e fui, né, convidada para estar iniciando a minha trajetória lá na unidade 15 de novembro. Iniciei como caixa lá na unidade. Tinha bastante medo, foi desafiador, né? Tinha 19 anos e eu nunca vou esquecer que eu abri o caixa e eu tremia, né, de nervosa de lidar, né, da minha responsabilidade em mexer com
valores com dinheiro, né, da cooperativa, do associado, do produtor. E até dias depois, quando a gente se sentiu mais à vontade, o meu colega até brincava em relação a isso. E aí, ali, eu comecei minha trajetória, minha jornada, sempre disposta e com vontade de aprender, conhecer mais. Então, iniciei no caixa. Quando me senti mais segura ali, comecei nas atividades voltadas ao atendimento ao associado, ao atendimento, né, ao produtor em si. Então, fui conhecendo a parte de faturamento, a parte de venda, produto veterinário, alguma coisa. Então, sempre tive muita vontade de estar aprendendo, conhecendo mais, a curiosidade, que ela pode ser usada de forma positiva dentro do nosso ambiente de trabalho, sim. E aí eu iniciei dessa forma, recebi o convite para ajudar na balança na época de safra, super topei, gostei também, foi uma experiência muito bacana. Eu, nossa, adorava muito, gostava muito de ter esse contato com os produtores, criei muitas amizades, tanto com os colegas, como os produtores também de 15 de novembro, que são pessoas muito queridas aí também. E a partir disso, então, né, a cooperativa Cotribá, ela tem um pilar muito importante, que é a formação, o desenvolvimento, a educação de profissionais e de pessoas. Então, lá na época já tinham alguns programas que vinham sendo tocados, voltados a desenvolvimento. Um deles eu participava e, com certeza, a partir disso, foi se percebendo, né, a questão de algumas iniciativas que eu tinha, do que eu estava buscando, e eu participei do processo seletivo para ingressar junto ao RH da cooperativa. Então, na época, eu não tinha conhecimento profissional, né? Eu sou formada em administração, fiz um MBA em gestão empresarial e economia, e fui convidada para fazer o processo seletivo junto ao RH. Na época também, né? Pensei, poxa, e aí, como vou estar indo para a sede, sair da casa do pai e da mãe, que eu amava, né? Vim morar em Birubá. Ama, né? A comida da mãe sabe ser boa, né? E vim morar em Birubá. Então, seria uma mudança, por mais que eu já não era uma menininha, né? Mas seria uma mudança na minha vida, né? E a cobrança diferente, conhecer algo novo. E aí, aceito, não aceito, fiquei na dúvida. Eu disse, não, mas eu estou sentindo a necessidade de me desafiar. Fui incentivada pela Ana, incentivada até pelo presidente, pelo Celso, né? E acabei aceitando esse novo desafio. Então, vim para a cooperativa, iniciei em 2018 no RH, aqui na sede. Foi algo que tive que conhecer muita coisa, tudo novo, assim, para mim, né? Mas eu vejo que, como eu comentei antes, a curiosidade foi fundamental nesse movimento. Então, na época, a Andréia estava ali como minha gestora, a Ana, né? Tive todo o suporte delas aí também, de estar me instruindo. A Mag, que era uma consultora, é uma consultora externa que atende a cooperativa também, né? Teve um papel muito importante dentro da minha trajetória, e fui tendo todo o direcionamento. E o que eu tinha de vantagem? Eu conhecia a ponta, né? Eu conhecia a realidade que o colaborador vivia lá na ponta, né? Que vive. Então, isso tudo foi algo que me agregou muito de eu trazer para dentro do RH, né? E a partir disso fui traçando a minha trajetória. Iniciei como auxiliar, fui para assistente, me tornei analista, né? E fui conhecendo mais os gestores, criando confiança, que é algo importantíssimo, né? Com os gestores, com as pessoas, e fui trilhando a minha caminhada aí dentro da cooperativa. Hoje tu segue como analista? Hoje eu sou coordenadora de RH, então hoje atuo como cargo de direção, na gestão. Muito isso. certo. Muito bem. Belíssima trajetória, Fernanda, parabéns. Eu acho que é um feeling assim para a gente iniciar aqui, né, o assunto que nós queremos abordar aqui. A gente vive, Fernando, um mundo muito louco hoje, né? O mercado de trabalho nos dias de hoje, ele é muito diferente do que talvez foi quando você entrou na cooperativa, né? Ou quando muitos que estão acompanhando aqui a nossa transmissão e ouvindo a gente através do rádio, vivenciaram quando iniciaram a sua jornada no mercado de trabalho, né? Hoje tem vários parâmetros que medem aí, né, na hora de escolher A ou B numa seleção, né? E diante disso, assim, antes de qualquer coisa, assim, queria que tu colocasse um pouquinho, assim, como que está essa realidade hoje, né? Como que funciona o método dentro de um RH, né? Por exemplo, tem uma seleção para determinada vaga. Como é que vocês organizam? Qual que é o checklist ali, né? Ou seja, o protocolo que vocês estabelecem ali para buscar os seus colaboradores?
Hoje, falando do processo, né, vou voltar um pouquinho, né? Como eu comentei, hoje eu estou atuando como coordenadora e a gente tem as duas Júlias, né? Então, uma Júlia que toca a parte mais de recrutamento e seleção, a Júlia Bazanella, e a Júlia Sandri Quadros, que toca a parte mais de desenvolvimento e de treinamento aí dentro da cooperativa. Mas como é o processo, né? Hoje a gente busca, em conjunto com o gestor, verificar a abertura de uma vaga, analisar, né, conforme a vaga, se vai ser aberta internamente dentro da cooperativa para estar direcionando uma oportunidade interna ou de forma externa. E a partir disso a gente abre a vaga e começa a tocar todo o processo seletivo. O que a gente busca, né, sempre fazer? Conforme a posição, o cargo, as análises são diferentes, o processo é diferente, então a gente busca ir organizando esse processo seletivo através disso, né? Mas normalmente ocorre num formato, o candidato busca se inscrever na vaga, a partir disso, dá match, o candidato realmente está com todos os requisitos necessários e atende, né, a questão da vaga, a gente direciona para um bate-papo, uma entrevista, né? Eu gosto de falar bate-papo que é algo mais leve, né? Não fica tanto aquele peso, né, como uma entrevista, onde a gente busca conhecer a história do profissional, as características, né, que ele possui, a formação que ele tem também, né? E em conjunto a isso, busca identificar. Eu sempre gosto de colocar assim, que dentro de um processo seletivo, dentro de uma entrevista, a gente tem que ser muito transparente, de falar realmente o que a gente vê como nossas principais qualidades, o que a gente vê como nossos principais pontos de melhoria, porque a partir disso, né, a gente consegue também olhar para aquele colaborador de como a gente pode estar direcionando ele, né? E então essa transparência é muito importante dentro do processo seletivo, algo que também é legal estar trazendo. A gente busca questionar e fazer perguntas que tragam evidências, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho facilidade em relacionamento. Que evidência tu me traz que comprova isso, que reforça essa tua facilidade? Eu tenho facilidade em realizar atividades mais analíticas. Que entrega tu fez voltado a isso que conecta a essas atividades analíticas? Então, isso faz muito parte do nosso processo seletivo. Como tu comentou, é um mercado que vem se transformando muito, vem exigindo, sim, muita atualização, tanto de recrutadores, mas também dos gestores, porque que vão estar lá na ponta fazendo a gestão dessas pessoas, mas a gente sempre busca entender um pouquinho de cada pessoa para, a partir disso, fazer essa gestão de forma mais assertiva ou, enfim, né, fazer com que a gente traga o profissional mais ideal para aquela posição e para aquela vaga, né? Que assim todo mundo ganha. Eu sempre digo, né? Não adianta, às vezes, poxa, eu sou uma pessoa super comunicativa, me relaciono muito bem, e eu vou ter dificuldade de estar na frente de um computador 8 horas por dia. Então, quando vê, eu não vou estar feliz ali essas 8 horas por dia na frente do computador e não vou conseguir me manter ali, engajada. Agora, poxa, eu sou muito analítica, eu gosto de lidar com dados, informações. Eu vou ser feliz fazendo toda essa atividade durante o meu dia a dia, né? Então, a gente precisa sempre buscar o profissional ideal para a posição certa, né? Então, é um movimento que a gente sempre vem fazendo dentro da cooperativa. Certo. E a Cotribá, a gente entrevistou a Ana aqui a semana passada, né? Pelo que eu entendi, tem em torno de 1.500 colaboradores, né, em toda a sua estrutura, né, no estado inteiro, né? E aí, como é que é fazer a gestão disso, Fernanda? Porque deve ser um troço muito louco, assim, né? Primeiro, pelo fator geográfico, né? Nem todo mundo... Uma coisa é ali a Serra da Aurora, ali do ladinho, né? Outra coisa é lá na região sul do estado, lá na fronteira, né? Que a gente está aí a 400, 600 quilômetros de distância, né? Como que é centralizado o RH ou vocês têm aí bases distribuídas geograficamente no estado? Hoje o RH é centralizado aqui. Nós do RH trabalhamos mais com a parte mesmo voltada à gestão de pessoas e tem a parte de DP que faz toda a parte mais voltada à ADM de pessoal. Hoje a gente tem o líder como um parceirão em relação a isso, né? Tanto que a cooperativa, como eu já comentei, visa e desenvolve muito a questão dos profissionais, principalmente nossas lideranças, porque ele tem um papel fundamental e essencial em nos ajudar a fazer essa gestão. Existe um livro, né, que a gestão de pessoas não é com RH. E realmente não é. O RH é um suporte, é um direcionador, busca, sim, dar todo esse apoio.
mas quem faz a gestão de pessoas é o gestor, é o líder que está lá na ponta. Então, a gente tem o líder como um parceiro fundamental para fazer as coisas rodarem, acontecerem da melhor forma possível. Então, hoje, dentro, né, de todo esse desafio, como tu comentou, é desafiador mesmo, quando a gente fala de toda essa questão geográfica que a Cotribá possui, mas o líder acaba sendo, né, um porta-voz, acaba sendo um profissional que tem esse papel fundamental dentro da cooperativa, né, em nos ajudar a fazer uma gestão mais eficiente de pessoas. Uhum. A minha avó dizia que o melhor bolo, ele precisava de uma receita, né? Que não dá para te chegar e botar de qualquer jeito ali os ingredientes, que nunca vai sair o melhor resultado, né? E aí, fazendo essa analogia, eu queria te perguntar, assim, existe uma receita para a pessoa que está em busca do seu lugar ao sol, digamos assim, no mercado, né? Para a hora que ele for por um bate-papo, como você diz, né? Numa seleção e tudo mais... Aquela receitinha ali é fundamental ali, não precisa nem ser um receitão assim, né? Mas, olha, esses 3 pontos aqui ou esses 4 pontos aqui, eu preciso deixar bem claro nessa entrevista que vão ser o diferencial na hora da escolha. Eu sempre digo que a questão de ser transparente é fundamental, né? A objetividade, ser transparente, colocar mesmo o que... toda a história, a trajetória, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Trazer as suas características, tanto positivas quanto características que precisam ser desenvolvidas, eu vejo que são fundamentais. Mas, principalmente, eu acho que independente da posição que a gente ocupa, da posição que a gente vai ocupar, é a questão de sempre se colocar como um aprendiz. Porque cada vez mais a gente escuta falar, né, da questão da aprendizagem ao longo da vida. É um termo que já é utilizado há muitos anos, mas nos últimos ficou mais evidente. Então, a gente precisa, sim, se colocar como um aprendiz. Muitas vezes a gente tem a autoridade do conhecimento técnico, mas quando tu ingressa ou busca ingressar numa nova instituição, tu tem o desafio de conhecer a cultura, os valores, o formato de trabalho, e tudo isso vai ditar muitas vezes, né, a velocidade que as coisas vão acontecerem ou o formato. Então, é imprescindível sempre se colocar como um aprendiz dentro de onde você está inserido, com certeza. Eu vejo que é um caminho bacana, assim, que a gente precisa estar olhando. E hoje a gente vê também os estudiosos, enfim, os pesquisadores desse momento, tanto da parte da psicologia quanto da questão das ciências humanas, né? Eles falam que as novas gerações agora, essas gerações que fizeram essa transição do analógico para o digital, elas são muito inquietas, né? Então, elas, inclusive no trabalho, no mercado de trabalho, né? Elas são muitas vezes disruptivas, né? Porque elas não conseguem ficar ali naquele quadradinho que é estabelecido no cargo, na função dela. Elas têm que estar fazendo outras coisas. E como que é fazer a gestão disso, né? Então, daqui a pouco tu tem lá um colaborador que se colocou numa vaga lá para trabalhar, por exemplo, no supermercado lá, em determinada função, mas ele quer fazer outras coisas, ele começa a se envolver em outras coisas dentro, acaba criando melindres com a equipe, com o time lá dentro, né? Como que é feito essa administração dessa geração que parece que é espoleta, né? Como diria meu avô, né? Sim, e são espoletas e querem as coisas para ontem, Isso. muitas vezes também, né? Eu sempre digo que a gente tem que utilizar o melhor de cada pessoa, de cada profissional. E acredito que também dentro disso, né, esses profissionais, principalmente mais jovens, que têm, às vezes, esse perfil mais assim, também, né, a gente precisa explorar esse melhor de cada profissional. Mas a administração, muitas vezes, no dia a dia, ela é um desafio, né? Porque, eu digo, né, as pessoas são muito diferentes e a gente precisa fazer dar certo, né, esse ser diferente dentro de um ambiente. Mas eu vejo que tudo se resolve a partir da conversa, do feedback, do retorno, né? De estar direcionando. Isso não está legal, isso está legal. Eu gosto bastante, né, assim, desse perfil que muitas vezes tem essa curiosidade de querer aprender um pouco mais e querer entender como funciona o outro setor. Mas existe, né, a questão, às vezes, né,
de entender o lado do colega, se ele vai gostar ou não. Então, eu vejo que a administração para dentro, né, dessas situações é buscar estar dando feedback, estar dando esse retorno, né, para o colaborador, deixar ele claro em relação ao que ele precisa estar fazendo. Gosto de brincar que o óbvio precisa ser dito, sim. Então, muitas vezes, mas isso é óbvio. É óbvio para mim, Fernanda, mas quem sabe para aquele colaborador não está tão óbvio. Então, a gente precisa, sim, estar clareando e direcionando muitas vezes esses pontos. E eu acho fundamental, né, pensar para um gestor, né, que dá o feedback, a importância que ele tem na vida de um profissional. Porque é muito bacana quando tu escuta de um colaborador ele te dizer, a partir daquilo que tu me trouxe em algum momento, eu busquei melhorar, eu busquei me desenvolver e percebi que eu me tornei uma pessoa e um profissional melhor. Então, é algo muito importante isso, assim, e para o gestor é muito gratificante escutar isso, porque pensa, poxa, realmente eu estou no caminho certo. Então, eu vejo que o feedback, a conversa é fundamental para administrar essas situações. A gente, eu particularmente sempre fico perguntando isso. Eu vou contar uma história pessoal minha, né? Eu estava ingressando na faculdade e muita dificuldade, né? Enfim, de arrumar trabalho. Lá em Cruz Alta é um mercado muito complicado e tal, né? E aí um dia teve uma seleção lá no Cine, lá de Cruz Alta, lá, para trabalhar aqui na indústria em Ibirubá, né? Então tinha uma equipe de selecionadores lá que estavam lá para fazer e era para chão de fábrica, né? Tal. E eu queria trabalhar, né? Eu não estava preocupado, eu não analisava assim, no meu senso comum eu pensava o seguinte, não, peraí, ó, eu tô na faculdade, né? Então acho que isso é um diferencial, né? Para mim lá ser, digamos assim, ficar bem posicionado lá, né? E aí eu cheguei lá, participei da entrevista, foi muito legal a entrevista com o time lá da empresa que foi lá para fazer a seleção e tal, né? E aí no final da entrevista, assim, a selecionadora perguntou assim, tá, mas tu tem certeza mesmo, né, que o que tu tá buscando é o que a gente tá oferecendo, assim, né? E aí eu falei, olha, eu tô buscando trabalhar, né? Eu não tô muito pensando nisso, né? Depois eu resolvo essa outra parte aí, né? Se é o que eu estou buscando ou não, é só vivendo no meu senso comum lá pensando isso, né? E aí eu não segui adiante ali, não fui nem selecionado para a próxima etapa, que eram 2 etapas, né? E eu me indignei, sabe, poxa, tô aqui, né? Tô na faculdade, né? Vou ser jornalista, né? Claro que na minha cabeça lá eu pensava, não, eu vou aqui, posso começar no chão de fábrica lá, enquanto eu tô tocando a faculdade aqui, depois que eu me formo, daqui a pouco eu sou visto lá e vou trabalhar na comunicação da empresa e tá tudo certo, né? Só que eu não entendi que do lado de lá era diferente a coisa, né? Eles não estavam buscando um jornalista, uma pessoa com uma qualificação lá em cima, nada disso. Eles estavam procurando um perfil para dar conta do chão de fábrica, né? De aumentar a produtividade e tudo mais, né? E aí eu me senti assim, mal na época, né? Porque eu disse, puxa, nem para trabalhar no chão de fábrica eu estou conseguindo, tem alguma coisa errada comigo, né? E não é necessariamente isso, né, Fernanda? É mesmo o que a empresa busca, é aquele perfil. Então, por mais que tu seja muito qualificado em determinadas áreas, se não conectar com aquele perfil, tu vai ser descartado. Isso, exatamente. Eu me recordo logo que eu fui buscar a oportunidade, também tive esse sentimento muitas vezes. Poxa, né? Por que não dá certo nem aqui, nem ali, nem... E realmente a gente sempre busca, né, fazer esse movimento de trazer o profissional certo para a área certa. Com certeza, né, como tu comentou, quem sabe o candidato se frustra em alguns momentos recebendo um não, até porque, né, tá buscando, né, ingressar no mercado de trabalho, tá precisando trabalhar. Mas o RH busca, sim, fazer essa movimentação de dar o match, né? Tanto em relação ao colaborador, que vai, o candidato, enfim, né? Mas para a cooperativa também, né? Então, de estar olhando para o perfil, de estar olhando para a formação e fazer isso dar certo, com certeza. Que legal, isso é muito importante. Agora, deixa eu me colocar aqui, ou tentar colocar a nossa audiência no lugar de fala de vocês profissionais que fazem esse trabalho, né? Por que tem tanta rotatividade hoje, né, da mão de obra e, enfim, do trabalho, e o que as empresas, né, as pessoas que estão
ali querendo formar um time coeso, fechado, que vá crescer junto com a empresa e tal, tem essa dificuldade, o que elas podem fazer usando da tua experiência e do teu trabalho na Cotribá para que o time fique ali motivado a permanecer dentro da empresa? Uhum. Hoje a gente vê, né, vários fatores que motivam, né, toda essa questão da rotatividade, desde o ambiente, né, desde questões voltadas à gestão, mas também, né, pesa muito. Hoje a gente está vivendo, né, um mundo que vem mudando muito rápido, vem trazendo muita coisa, né, é muita informação, né, para os candidatos, para as pessoas, os colaboradores, então é muita informação no dia a dia. E também, a partir de toda essa mudança, tem a questão das novas gerações, que também tem um perfil, um formato de trabalho, uma visão de mundo muito diferente, né? Quem sabe da gente, né? Então, tudo isso, com certeza, potencializa, né? Essa questão da rotatividade, né? Da troca, enfim, né? Mas o que eu vejo que é essencial para a gente estar engajando um time? A gente trabalhar o senso de pertencimento, o quanto aquele profissional faz a diferença na atividade que ele vem exercendo, o quanto, né, aquela atividade que ele vem exercendo vem, sim, trazendo resultado para a cooperativa, para a instituição onde ele está inserido. As conversas, né? Então, às vezes, as conversas difíceis ou as conversas boas também. Então, está fazendo feedbacks, está fazendo conversas, os projetos que vão realizando. Mas é muito relacionado à questão, né, da pessoa entender o sentido do porquê está ali, do que ela está fazendo a diferença. A relação de confiança que tu vai criando, né? Tudo isso, assim, são fatores que vão pesando, né, e fazendo com que o colaborador permaneça. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que nós, como RH, né, que o mundo corporativo não pode tapar os olhos e achar que não vai existir a questão, né, da saída de profissionais, né? Acho que cada vez mais a gente vem moldando muitas vezes o formato de trabalho, porque a gente precisa, sim, achar formas de engajar esses profissionais para permanecerem, ou no período que eles permanecerem, eles conseguirem fazer a entrega esperada. Porque cada vez mais a gente escuta pessoas vindo trabalhar dentro de organizações para trabalhar em projetos específicos por um tempo determinado, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando de profissionais que estão buscando trabalhar num formato diferente, que são, quem sabe, de gerações diferentes, né? Então, vejo que é fundamental essas Aquele profissional questões, de carreira, ele está mais escasso hoje? Hoje, sim, a gente não percebe mais tão evidente dentro das instituições. E algo também, né, que eu acabei não citando, que é importante, a questão, né, de proporcionar o desenvolvimento para esse colaborador, né? Como eu comentei, eu acho que é essencial a gente ver que a Fernanda entrou na cooperativa e hoje ela é outra pessoa, né? O quanto... Vou usar o meu exemplo, né, mas são trazendo outros, o quanto a cooperativa foi essencial para o desenvolvimento dela, o quanto as lideranças que a Fernanda teve foram essenciais e contribuíram para o desenvolvimento dela. Então, às vezes o profissional não se dá conta disso. Então, até o gestor muitas vezes tem que ajudar ele a fazer essa reflexão. Partiu da vontade da Fernanda? Partiu da vontade do profissional? Sim. Mas a instituição também teve um papel fundamental dentro disso, né? Então, é importante estar trazendo também. Essa coisa do imediatismo que tu trouxe aí é uma coisa para qualquer pessoa entender, né? Isso é característico, assim, de qualquer carreira, né? Não existe você sair da base para o topo num curto período de tempo. Isso não existe. Não existe e não vai existir. Nós não estamos falando aí das big techs, né? Desse mundo gigante das tecnologias, né? Tudo é uma jornada, né, Fernanda? Olha você, né? Você contou a sua jornada, saiu lá de Sede Aurora, né? Passou por vários espaços dentro da cooperativa até chegar onde você está. Fazendo de novo a referência à entrevista com a Ana aqui, né? Também, né? Começou como empacotadora lá e hoje é gerente financeira da cooperativa, mas de lá para cá, olha quantos anos foi de serviço, né? Porque é isso, tu vai caminhando e tu vai se adequando nos espaços, tanto naqueles que tu quer quanto naqueles que a empresa precisa, conforme o tempo vai passando e tu vai provando, né, que tu tem aquela capacidade, porque no final das contas é isso, né? Eu preciso apresentar, entregar aquilo que a empresa precisa e a empresa precisa também me entregar aquilo que eu preciso, né? Só que às vezes eu quero uma coisa que está um pouquinho mais distante lá e eu não tenho aquela paciência,
né, para fazer essa jornada, né? E eu acho que é isso que essa geração que a gente está um pouco nebuloso nesse momento, né? E aí tem muito também, assim, Fernanda, do investimento, né? Por exemplo, uma empresa, a própria Cotribá, né? Ela investe, né, muito, né, nos seus colaboradores, no seu time, na sua equipe, né? E esse investimento, ele é quase um mercado financeiro, né? Porque é um investimento de risco, né? Porque tu vai lá, investe, paga curso, né? Enfim, faz... Eu não sei quais os programas que tem hoje dentro da cooperativa, efetivamente, mas faz todo esse investimento e daqui a pouco pode acontecer de chegar ali na ponta, quando esse cara ou essa pessoa, essa mulher, está pronta para aquilo que, né, que a cooperativa, a empresa sonhou para ela, aí ela, agora eu tô grandão aqui, né? Tô qualificado e tal, acho que o meu currículo vai ser mais valorizado em outros lugares, vou sair, né? E aí fica a empresa, nossa, olha só. E aí começa tudo de novo, né? E começa um novo ciclo. Com certeza, né? A Cotribá, ela é uma instituição que investe, sim, muito nos seus colaboradores, que acredita. A gente busca tanto fornecer desenvolvimentos dentro da cooperativa, né, internos, como também oportunizar, né, junto com instituições renomadas de mercado. E acontece, né, essa questão de muitas vezes o profissional estar dentro, se desenvolver, ser, quem sabe, a pessoa que a gente imagina para assumir um novo desafio dentro da cooperativa e, de repente, né, acontece isso, né? Então, é uma coisa que, de alguma forma, a gente fica um tanto triste, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, poxa, né? Tem um papel bacana dentro disso, né? Onde a cooperativa leva a marca dela adiante, desenvolvendo profissionais, né? Qualificando profissionais. É um desafio a gente reter e manter, né? É uma coisa que a gente quer trabalhar cada vez mais, mas acontece, infelizmente, né? Vem acontecendo no decorrer do dia a dia. E antes nós estávamos conversando, né, Cristiano, em relação a esse desenvolvimento, em relação a esse crescimento. A gente percebe muitas vezes alguns profissionais que não têm também aquela vontade de estar. A gente busca proporcionar o desenvolvimento, treinamento, e parece que ele não está tão engajado. Também tem esse tipo de profissional, né? E é uma coisa que a gente fala muito, assim, né? Do quanto, né, dentro desses desenvolvimentos, esse crescimento vai proporcionar para a cooperativa também, né? Porque se tu colocar em prática, vai estar direcionando para a cooperativa, mas isso fica para nós como profissionais, né? É a cooperativa que está investindo, mas é cada colaborador que cresce, é cada colaborador que se desenvolve, cada indivíduo. Então, a gente bate muito, né, nessa tecla dos colaboradores terem esse senso crítico, esse olhar de pensar, poxa, né, a cooperativa está investindo em mim. Porque, às vezes, acaba se perdendo um pouco disso, sabe? Sim. Então, a gente bate bastante nisso também, né? Da importância do colaborador conseguir perceber o quanto a cooperativa está investindo nele e que isso é papel dele, a partir disso, aplicar, colocar em prática, se desenvolver mais ainda, né? A gente falou do candidato, da pessoa, né? Então, tu trouxe aí alguns elementos aí importantes para a pessoa na hora que ela vai buscar o seu espaço, né? Que é principalmente ser autêntica, né? Trazer aí verdade, né? No que ela estiver se propondo, mesmo que não seja aquilo que ela, porque às vezes tu acha que eu vou numa entrevista lá, eu tenho que dizer que tenho inglês intermediário, que aí é mais fácil de enrolar, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, não, seja você, né? E aí eu acho que os profissionais do outro lado lá, que estão fazendo a seleção, eles sabem exatamente quem, né? A partir das perguntas ali, tem toda uma ciência por trás, não é perguntas aleatórias, né? Que são feitas e elas vão identificar o teu perfil e colocar você aí no lugar que você merece dentro da empresa. Eu preciso passar aqui, Fernanda, os comentários aqui, porque tem bastante aqui. A Raquel Schaefer, ela diz, querida Fernanda, sempre com esse carisma que conquista todos. Também aqui deve ser o Ninho, né? Parabéns, filha, sempre muito humilde e querida. A Leia Corte também, parabéns, Fernanda. A Nelson Stiefelbein também, parabéns, Fernanda. O ex-prefeito Abel Grave, um grande abraço para Fernanda. Aí o pessoal comentando aqui, deixando um abraço para você e muito carinho para você. Fernanda, eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer ainda, a gente já está indo para a reta final, depois aí a palavra, depois dessa você pode ainda colocar algum assunto que você acha que é importante a gente deixar, mas eu queria perguntar, a gente está vivendo uma era de muita transformação, né, com a chegada das inteligências artificiais, né?
As IAs, elas estão causando, por um lado, muita inovação, né? Muita revolução, inclusive dentro das empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz consigo aquele fantasma de que amanhã ou depois uma inteligência artificial vai substituir o humano, né, lá dentro da estrutura do trabalho, né? E aí eu queria te perguntar assim, como que vocês já estão visualizando isso, né? Porque existem coisas que é importante dizer, aquelas tarefas repetitivas, né? Que facilitam, não necessariamente o Cristiano lá vai ser substituído pela IA, mas talvez a IA vai chegar ali no fluxo de trabalho do Cristiano para ajudar ele a desenvolver mais rápido coisas que talvez ele levasse mais tempo para fazer, né? É mais ou menos esta pegada que está dentro hoje da Cotribá, essa questão da inteligência artificial, porque ela está, né? Não adianta dizer que ela não está, né? Sim, não, com certeza. Eu sempre digo que a IA ela precisa se tornar uma aliada dentro das corporações, dentro das instituições, né? Então, é algo que vem para ficar, vem para tomar cada vez mais força. Dentro da Cotribá, com certeza não é diferente, né? Dentro do setor de RH também, às vezes a gente brinca, né? Que a gente acaba utilizando bastante, assim, a nosso favor, né? Até a nossa ferramenta hoje de recrutamento também, ela vem, né, com uma questão de IA junto, mas ela precisa ser uma aliada. A gente precisa seguir sendo mentes pensantes e ela só vai funcionar se tiver pessoas por trás dela, né? É como a gente falou, acho que independente do ambiente onde a gente está inserido, tudo só flui, tudo só acontece se tiver pessoas. Então, a gente tem muito a visão dentro da cooperativa de que muita coisa, sim, vai ser mais automatizada, a IA, a parte de IA, né, de inteligência artificial, vai, digamos, assumir, mas, ao mesmo tempo, isso só vai poder ser possível se tiver pessoas por trás. E a gente, abraçando algumas atividades mais operacionais com IA, vai abrir um leque de outras oportunidades para serem trabalhadas, que hoje a gente às vezes não tem perna, não consegue. Então, eu vejo que isso só faz o profissional se desafiar um pouco mais, faz a gente ir um pouco além e ter, né, a inteligência artificial, a IA, como uma aliada no nosso dia a dia. E dentro da cooperativa também não é diferente, né? A gente tem todo um setor, né, que é o setor voltado a isso, que busca estar sempre trabalhando, trazendo ferramentas para dentro da cooperativa, mas sempre tem pessoas por trás. Então, as pessoas não vão deixar de existir dentro das organizações, elas vão seguir existindo, mas elas vão cada vez mais ser mentes mais pensantes e estratégicas para utilizar a IA como uma aliada. Essa é a visão que a gente possui. Que legal, Fernanda. Nossa, adorei a entrevista aqui. Ainda a Neiva Brignoni também, parabéns, Fernanda. A Andréa Horbach também, grande abraço aos colegas do DP. Andréa Iandri também, parabéns, profissional. Sempre muito sucesso para você. Os comentários chegando aqui na nossa transmissão. Fernanda, adorei de verdade, assim, o nosso bate-papo aqui. Eu acho que ele ajuda, né? E vai ficar disponível aqui também. O pessoal pode depois assistir com mais calma. Você provavelmente vai assistir depois e responder também o carinho das pessoas aqui. Mas a palavra final para ti agora, se tem algum assunto que tu acha que é importante a gente estar abordando aqui, afinal a gente está iniciando um novo ano, né? E sempre que começa um novo ano vem aquela cartinha das metas para 2025, né? E talvez aquela pessoa que está esperando uma oportunidade ou que está buscando uma oportunidade, né? Não sabe ainda por onde começar, né? Nessa tua fala final, de repente, pode ter aí alguns insights. Bacana. Mas então, né, o que eu coloco assim como uma mensagem final, né, é sempre a gente buscar ver, poxa, o que eu quero para mim? O que eu estou buscando? Buscar entender, né, onde realmente eu me enquadro e a partir disso ter objetivos claros. Eu digo que às vezes as coisas não ocorrem na velocidade que a gente gostaria, mas a gente tendo algumas metas claras, as coisas vão se encaminhando, traçando objetivos, traçando planos de ações, né? Então, a gente precisa ter sempre isso como um norteador dentro da nossa trajetória profissional, mas também da vida pessoal, porque eu vejo que as coisas precisam se complementar, né? Então, uma vez se dizia, né, a vida profissional é separada da vida pessoal. Isso não existe, né? Somos seres únicos. As coisas não tem como deixar lá fora. É impossível. Não tem a sacolinha lá, vou deixar aqui. É impossível.
Mas a gente precisa ter a resiliência de saber lidar muitas vezes com todas essas transformações que existem no dia a dia, né? Então a gente ter, né, sempre essa clareza do que se está buscando, do que a gente precisa melhorar, do que precisa desenvolver. A partir disso, ir buscar ferramentas, né? A gente, como RH, sempre se coloca à disposição. Poxa, eu vejo que eu não estou me comunicando de forma legal, tem uma forma mais agressiva. O que eu poderia fazer? Indica leituras, indica materiais, indica colocar em ação, porque não adianta às vezes a gente estudar e não colocar em prática, em ação aquilo. Então, a gente sempre buscar, né, estar se desenvolvendo, buscar olhar para si. A questão do autoconhecimento é essencial dentro da nossa carreira. Então, buscar se entender, se conhecer e, com certeza, a partir, né, então, de ter metas claras, objetivos claros e bem definidos, ter o autoconhecimento como um aliado, buscar se desenvolver, com certeza a gente tem uma caminhada aí muito bacana em relação à vida profissional, né, como dentro das instituições ou dentro do que quer ingressar, né? Que legal, legal, Fernanda. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? E eu acho que ficou um grande aprendizado aqui para nossa audiência. E aí, se tu quiser deixar também teu arroba, enfim, né? Aí agora faço o teu comercial. Sim. Então, eu faço um convite para todos seguirem também a Cotribá, né? Então, @Cotribá1. Então, a gente também sempre em conjunto com o marketing, vem publicando vários projetos que a gente vem realizando, os desenvolvimentos, enfim, assim como as vagas também. Então, faço um convite para todos acompanhar lá. Quem tem interesse em ingressar na cooperativa também pode acessar a nossa página de carreiras, é só acessar o nosso site, lá consta a página de carreiras, todas as vagas que estão em aberto. Nas segundas-feiras à tarde, nas quartas à tarde, nas segundas à tarde, a gente tem entrevista sempre no supermercado, então quem tem interesse em ingressar junto à nossa cooperativa, né, a criar, traçar uma jornada, pode estar comparecendo no super, sempre temos vagas em aberto. Nas quartas à tarde temos junto à fábrica de rações também uma potência, né? Sim. Uma nova fábrica aí também. Então, 2 ambientes bem bacanas aí de trabalho, onde a gente também tem os processos seletivos que ocorrem nas quartas à tarde. Então, a Júlia Bazanella aí que conduz, então faço um convite em relação a isso. E também, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, então, Fernanda Trombeta, né? Sinta-se à vontade aí, né? Com certeza compartilho aí algumas coisas mais voltadas ao meu dia a dia, família, pessoas, né? Mas também voltada mais ao ambiente profissional, né? Agradeço a oportunidade, muito bacana, muito leve o bate-papo. Hoje fiquei aqui do outro lado, né? Mas como eu comentei, é bacana quando a gente sente realmente que é um bate-papo, né? Uma conversa em relação a essas temáticas. E é isso, né, gente? No que vocês precisarem, sintam-se à vontade para estar nos contatando no RH, né? Tanto eu quanto as meninas sempre estamos aí disponíveis. E agradeço aí quem comentou, né? Os colegas aí da cooperativa, a Andréia, as 2 Andréias, né? A Raquel também, que trabalha em uma unidade em meu Deus, Augusto Pestana, né? Me confundi aqui também, meus pais, né? A Leia também, então não dá para citar todo mundo, quando eu esqueço. Abel, meu primo, né? Também, eu me lembro que olha só, que legal. Gente, conversamos com a Fernanda Trombeta, ela que é coordenadora de RH da cooperativa Cotribá, aqui de Birubá, não, né, do Rio Grande, né, da nossa cooperativa, e a gente falou sobre mercado de trabalho, falou sobre carreira, falou sobre desenvolvimento pessoal e várias coisas. As entrevistas vão ficar disponíveis aqui no nosso canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, também no Facebook da Rádio Cidade, e semana que vem, essa semana não, porque a gente está fechando já a edição, mas semana que vem também vai ter matéria no Jornal Alto Jacuí, para a gente dar uma trabalhada aí nessa entrevista aí em formato de jornalismo impresso, para que fique registrado aí também na história. Afinal, é 50 anos do Jornal Alto Jacuí. Encerramos aqui a nossa